dia, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Montemor. Uma boa terça-feira para todos vocês. A devocional que eu quero fazer para essa terça-feira, quero aproveitar um pouco também do Catecismo Nova Cidade, na tentativa de nos instruir um pouco mais também, todos nós, no conhecimento, nas bases da vida cristã, com ensinamentos bem precisos. E o catecismo ele traz, além de algumas perguntas, ele traz respostas e comentário de grandes autores e servos de Deus da história. Por exemplo, com relação à pergunta sobre qual é a nossa única esperança na vida e na morte, a resposta é que nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma na vida e na morte a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Bom, o Timothy Keller ele faz um comentário sobre esse texto, sobre essa pergunta, baseado nas Escrituras Sagradas. Aliás, nós podemos perceber o texto ali de Romanos 14, os versos 7 e 8, diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Está falando, para quem nós vivemos então. Tim Keller diz o seguinte: a certa altura de seus escritos, João Calvino expôs a essência do que significa ter uma vida cristã. Ele diz que poderia fazer uma lista de mandamentos que devemos guardar ou de todas as características que deveríamos demonstrar. Mas, em vez disso, quis ater-se ao motivo e ao princípio básico do que significa ter uma vida cristã. O motivo básico é que Deus enviou seu Filho para nos salvar pela graça e nos adotar em sua família. Agora, por causa dessa graça, em agradecimento, queremos ser semelhantes a nosso Pai. Desejamos a semelhança familiar. Queremos ser como nosso Salvador. Desejamos agradar ao nosso Pai. O princípio básico, então, é o seguinte: não vivemos para agradar a nós mesmos. Não podemos viver como se pertencêssemos a nós mesmos. Isso significa várias coisas. Primeiro, que não determinamos para nós o que é certo ou o que é errado. Entregamos o direito de determinar isso e dependemos totalmente da palavra de Deus. Também abrimos mão do princípio operante que, em geral, empregamos na vida cotidiana. Deixamos de nos colocar em primeiro lugar e sempre colocamos nesse patamar o que agrada a Deus e ama seu próximo. Significa também que não temos nenhuma parte da vida que seja imune à entrega de si mesmo. Devemos entregar-nos inteiramente a Ele de corpo e alma. Isso quer dizer que confiamos em Deus nas alegrias e nas provações, nos tempos bons e nos tempos ruins, na vida e também na morte. Timothy Keller continua dizendo: como se relacionam esse motivo e esse princípio? Como somos salvos pela graça, não pertencemos a nós mesmos. Certa vez uma mulher me disse: se eu soubesse que era salvo pelo que eu fazia, se eu contribuísse para a minha salvação, Deus não poderia pedir nada de mim, porque eu teria dado a minha contribuição. Mas se fui salva pela graça, por pura graça, então não existe nada que Ele não possa pedir de mim. É isso mesmo, você não pertence a si mesmo, foi comprado por alto preço. Há alguns anos ouvi um pregador cristão dizer: como é possível lidar com alguém que se entregou totalmente a você sem se entregar totalmente a Ele? Jesus se entregou totalmente por nós. Agora, nós também devemos nos entregar totalmente a Ele.
Timothy Keller, ele termina com uma oração. E a oração diz assim: Cristo, nossa esperança na vida e na morte, lançamo-nos sobre teu misericordioso cuidado paternal. Tu nos amas porque somos teus. Nenhum bem possuímos senão em ti, e não poderíamos pedir dom maior do que o de pertencer a ti. Amém. Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã, todos vocês que têm nos acompanhado, que realmente você tenha essa resposta. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? A nossa esperança é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. E é óbvio que isso tem implicações em nossas vidas como cristãos. Deus abençoe a todos, um bom resto de semana nas suas vidas, nos seus lares, nas suas casas.